Olá, amigos, olá, irmãos, irmãs, obrigado por estar aqui conosco neste canal. E se você tem gostado do conteúdo, eu já te peço que indique para mais pessoas, compartilhe o link, convide alguém mais para se inscrever, porque a gente vai falar a partir de agora de assuntos relativos aos tempos atuais. Você já percebeu que está acontecendo ao mesmo tempo em nosso planeta, não é só aqui na nossa região? Estão acontecendo guerras, terremotos, incêndios, enchentes, nevascas, queimadas, acidentes, tufões, violência extrema, apostasia, tudo ao mesmo tempo, de forma simultânea. Se você entrar na internet agora e pesquisar violência em tal cidade, aparecerá no planeta inteiro. Incêndios, exatamente ao mesmo tempo. Então, eu vou chamar a atenção para você, para a gente fazer uma reflexão. Me diga como pode uma pessoa, há cerca de 700 anos antes de Cristo, chamado Isaías, profeta Isaías, ele ter escrito, ter profetizado coisas com detalhes que estão acontecendo exatamente agora. Outro, há 650 anos antes de Cristo, em outro lugar, outra região, outra situação diferente, mas escreveu a mesma coisa. Outro, há 300 anos antes de Cristo, e um outro, por exemplo, o apóstolo João, 90, 95 anos após a morte de Cristo, também escreveu o que a gente conhece como o livro das revelações, o Revelation, que é o Apocalipse. Se juntarmos esses escritos e olharmos à nossa volta, nós vamos identificar exatamente com detalhes o que esses homens disseram. Muitas profecias bíblicas estão sendo ignoradas pela humanidade nos dias de hoje. Porque a maioria das pessoas, nós, estamos mais preocupados em prosperar, em nos divertirmos, em fazer projetos, empreendimentos, ter ideias, fazer festas, fazer comemorações, participar de coisas, mas o dia que tinha 24 horas e agora não tem mais, isso cientificamente está comprovado, Jesus também tinha dito que os dias se abreviariam. Então, se o tempo está ficando pequeno, aquele que só pensa, o seu propósito é fazer o mal, ele está apavorado, ele está preocupado, então ele vai intensificar o mal, e é isso que está acontecendo. Eu estou falando de Satanás, quem lê a Bíblia, quem conhece a história, quem estuda, sabe que ele está a cada dia mais próximo do seu fim, então ele está intensificando as coisas ruins contra nós. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas se preocupando com festas, com projetos, com coisas fúteis muitas vezes. Não que não devemos fazer projeto para a nossa vida, projeto para melhorar a nossa casa, as coisas para os nossos filhos, cuidar dos nossos avós, dos nossos pais, pensar um pouquinho no futuro deles. Não está errado isso, mas não podemos nos desligar da promessa de Deus, porque o próprio Senhor disse que Ele voltaria, e se Ele falou que voltaria, Ele vai voltar. Bom, mas nós vamos falar então agora dos sinais que Jesus deixou sobre a sua volta. Uma certa vez, conversando com os apóstolos, ele falou que elogiaram o templo e ele disse: não ficará pedra sobre pedra. E aí os apóstolos perguntaram: mas Senhor, quando será então a tua volta? Que sinais teremos desses dias? Vejam bem o que Jesus respondeu. Está lá no livro de Mateus, eu vou pegar no capítulo 24, dos versículos 3 ao 8, e depois do 32, 33 e até o 35, Então veja o que está escrito. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas e
qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, Jesus, o próprio Jesus respondeu. Quem escreveu isso testemunhou, por isso disse, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, disse Jesus. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E ele continua: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Isto tudo, preste bem atenção, será o início das dores, ou o princípio das dores em algumas traduções. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então veja a analogia destas coisas. Assim também, quando virem todas essas coisas que ele falou antes, saibam que está próximo o fim, as portas. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ouviu isso? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, as de Jesus, jamais passarão. Ele falou isso. Então, irmãos, vamos nos aproximar de Cristo. Eu fui testemunha disso, levei uma vida completamente desregrada, incentivando a bebedice, porque eu fui músico de bar, músico de shows, músico de festas. Eu tocava para as pessoas beberem, se prostituírem, se drogarem. Eu fazia parte daquilo. Mas um dia o Senhor tocou o meu coração e abriu os meus olhos para isso. E essa compreensão veio de uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó, uma aliança com o mandamento do matrimônio, uma aliança com Deus, uma aliança através do casamento, onde, no caso, a minha esposa me alertou dessas coisas e eu passei por essa transformação e hoje eu vejo de forma muito mais clara isso. E eu gostaria que acontecesse isso com você também. Desejo muito que você possa abrir seus olhos espirituais e ver as coisas, porque está escrito, a palavra está ali. Aqueles homens há 700 anos antes de Cristo, há 3.000 anos atrás, receberam essa informação, escreveram em peles de animais, em pedras, em madeira, mas eles deixaram registrado. Isso é o nosso maior tesouro, é a palavra de Deus. Ponha ela no seu coração e transforme a sua vida antes que um desses terremotos, uma dessas catástrofes, desses incêndios, dessas enchentes, leve a sua vida e você não tenha a salvação. Obrigado por estar conosco até o final dessa mensagem e se você gostou, compartilhe. Que Deus abençoe.